Bom dia, graça e paz. Bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. Há uma palavra que, quando compreendida em toda a sua profundidade, tem o poder de transformar completamente a forma como enxergamos nossa própria existência. Essa palavra é herança. Não no sentido material, não no sentido jurídico, mas no sentido espiritual e eterno. Hoje quero refletir com você sobre o que significa descobrir que você foi incluído em um propósito que existe antes mesmo do seu nascimento. A nossa leitura bíblica está em Efésios, capítulo 1, verso 11, e o texto diz assim: Nele fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos compreender o que essa palavra revela ao nosso coração. Paulo escreve Efésios de dentro de uma prisão. E mesmo assim, este é um dos textos mais elevados, mais contemplativos e mais cheios de deslumbramento que encontramos em todo o Novo Testamento. É como se a cela não conseguisse conter a grandeza do que Paulo estava enxergando com os olhos da fé. Ele fala de um propósito que não nasceu no tempo, mas na eternidade. Um propósito que não foi gerado pelas nossas escolhas, mas pela vontade soberana de Deus. A expressão feitos herança no grego original carrega a ideia de ser designado, de ser alocado, de receber uma porção dentro de um plano maior. Não somos peças soltas numa existência sem sentido. Somos designados, escolhidos, posicionados, incluídos. E isso se conecta com o que Paulo mesmo afirma em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ao dizer que fomos chamados não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito eterno e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes de você existir, o propósito já existia. Existe uma cena que muitos de nós já vivemos. O momento em que olhamos para a nossa vida e sentimos que estamos no lugar errado, na hora errada, sendo a pessoa errada. Uma sensação de desencaixe, de não pertencimento, de vida que perdeu o fio. E é exatamente aí que a referência bíblica neste dia chega como uma âncora, porque ele nos diz que o nosso lugar não foi determinado pelo acaso, foi determinado por aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não há erro de endereço no plano de Deus. Atos capítulo 17, versículos 26 a 28, aprofunda essa verdade com uma beleza quase poética. Paulo, pregando em Atenas, declara que Deus determinou os tempos e os lugares onde cada pessoa viveria. E que isso faz para que os seres humanos o buscassem e, tateando, pudessem encontrá-lo. O seu endereço na história não é acidental. A sua geração, a sua cidade, a sua família, o seu momento, tudo isso foi considerado por Deus. Você foi plantado exatamente onde precisa estar para cumprir o que foi designado a cumprir. E qual é o horizonte mais profundo desse propósito? Isaías 43, versículo 7, nos dá a resposta com uma clareza luminosa. Fomos criados para a glória de Deus, não como escravos de uma divindade que precisa de aplausos, mas como filhos que refletem o caráter do Pai, que carregam sua imagem no mundo, que existem para que, através de nós, algo do amor e da sabedoria de Deus se torne visível. Viver com propósito nesse sentido é viver de forma que a nossa existência aponte para além de nós mesmos.
O Salmo 57, verso 2, traduz isso em oração, com uma frase que ressoa como um suspiro de confiança: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre o seu propósito em mim. Repare, não é o homem que cumpre o propósito de Deus por força de vontade. É Deus que cumpre o seu propósito em nós, quando nos rendemos, quando confiamos, quando caminhamos com Ele. Nas demandas reais da vida, nas escolhas cotidianas, nas encruzilhadas silenciosas, essa verdade muda tudo. Não estou sozinha tentando descobrir para que existo. Há um Deus que trabalha ativamente para cumprir em mim aquilo que Ele mesmo planejou. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, que privilégio imenso é saber que não somos acidentes, somos herança. Que o nosso nome está escrito com um propósito eterno, traçado pela Tua mão antes mesmo que o tempo começasse. E nessa quarta-feira, quando as demandas do dia pesarem e a dúvida tentar nos fazer esquecer quem somos, que possamos nos lembrar dessa verdade. Tu cumpres o Teu propósito em nós. Ajuda-nos a caminhar com essa confiança, a agir com essa dignidade, a viver com esse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Você não está aqui por acaso. Você foi designado por Deus para um propósito eterno. Se esta palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise dessa mensagem. E se desejar, deixe seu comentário, curta onde você estiver ouvindo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um dia maravilhoso. Graça e paz. Bom dia!